Lógico que nesse mês de março a gente vai continuar com a sequência do quadro As Feministas. Eu não poderia, gente, deixar morrer essa sequência maravilhosa de estar falando de mulheres pretas, feministas, maravilhosas que marcaram, que marcam a história até o dia de hoje e que espero Deus continue marcando. Hoje a gente vai falar sobre Patricia Hill Collins, uma socióloga, mulher preta dos Estados Unidos, que nasceu em 1º de maio de 1948. Patrícia, ela nasceu na Filadélfia. O pai dela foi trabalhador de fábrica, a mãe dela foi secretária e sempre estudou em escolas públicas de lá da Filadélfia. Bom, Patrícia, ela tem um papel importante nesse feminismo negro que a gente fala tanto, que a gente defende tanto e que a gente aponta tanto e acaba apontando de uma certa forma a negligência de um feminismo que é voltado em pautas para mulheres brancas, onde esquece das pautas das mulheres pretas. Bom, Patrícia sempre estudou, sempre foi uma pesquisadora, estudiosa e sempre defendeu esse feminismo negro. Ensina em universidades dos Estados Unidos, certo? E esteve aqui em 2019, né, em uma conferência, junto com Angela Davis também, que esteve presente em São Paulo, falando e debatendo sobre essas questões feministas. Inclusive foi quando teve o lançamento de uma das obras dela, da primeira obra dela mais importante, e teve o lançamento aqui no Brasil, onde o livro foi todo traduzido em português. Sua primeira obra se chama Pensamento Feminista Negro, lançada originalmente em 1990, certo? Patrícia, ela afirma o seguinte: o feminismo tem sido muito sobre feminismo branco e hoje existe uma luta para que ele não seja só isso. O livro de Patrícia, que foi lançado, esse Pensamento Feminista Negro, foi lançado novamente em 2019, como eu falei para vocês, aqui no Brasil, certo? Com a tradução em português pela editora Boitempo. É importante a gente entender que essa obra de Patrícia visa apontar e falar sobre as questões do feminismo negro, mostrando como esse feminismo hegemônico, que é um feminismo pelo olhar de mulheres brancas, negligencia a pauta das mulheres pretas. Negligencia as demandas, pautas essas que precisam ser levadas em consideração e ser faladas socialmente como um todo. Patrícia, ela visou e sempre falou e sempre vai falar sobre essas coisas. Sobre coisas que eu falo aqui no Instagram, via stories, via feed, né, por vida de GTV, coisas que eu sempre falo pelo canal lá no YouTube. Não foi uma coisa que surgiu agora. Não é um pensamento e questionamentos que vieram agora, em menos de 5 anos. Não. Sempre foi falado sobre isso. E eu tô mostrando pra vocês com esse quadro As Feministas isso, que sempre foi falado sobre isso. Desde 1930 e poucos, desde 1970 e poucos, sempre foi falado sobre essas demandas, gente. Sempre foi questionado essas coisas. Então não pensem que esse nosso discurso, essas nossas falas, essas nossas posturas vêm de agora. A prova disso é Patrícia. A prova disso são todas essas mulheres pretas feministas que ficaram na história, que estão na história, que fizeram história, que eu venho falando durante essas últimas semanas que passaram. Eu acho que cabe para todos nós, enquanto mulheres pretas, refletir sobre. Hoje Patrícia é uma renomada professora, ensina nas universidades, continua dialogando sobre essas questões e não é possível que tantas pessoas estudaram, falaram e falam até hoje e só a gente que tá aqui ainda na base, no início desse feminismo negro, entendendo, estudando, não é possível que só nós estejamos erradas. Não, eu acho que eu não tô errada quando eu falo e levanto essas pautas, porque a minha base são mulheres como essas, mulheres que explicam e mostram e provam e comprovam por A mais B as nossas demandas, e mostram e comprovam por A mais B a necessidade de falar e ter esse olhar mais afunilado para as demandas. Enquanto o feminismo hegemônico não abraçar e não entender as demandas das mulheres pretas e não levar em consideração como pautas extremamente importantes, não tem como ter uma união total. Entende? Não quando a dor do outro é uma dor que não está sendo vista e zelada.
por toda uma sociedade, por assim dizer. No mais é isso, gente. Até semana que vem com esse quadro As Feministas, porque agora vai ser semanal também, assim como o diário semanal, tá? Um beijo, até semana que vem.